Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo, seu Filho, seja com cada um de vós. Amém? Não estranho eu ter iniciado esse vídeo usando a máscara. A intenção é tão somente nós alertarmos sobre a importância do uso da máscara. Uma atitude que é uma atitude de prevenção, irmãos. Algo que tem sido constantemente falado pelas autoridades médicas, pelos nossos governantes. Então é importante que você, ao sair de casa, e isso deve ser somente quando for necessário, mas quando sair de casa, use a máscara, tá bom? Use a máscara. Isso vai ser importante para a sua segurança e para a segurança dos demais que estão à sua volta. Ainda mais agora, né? Precisamos usar a máscara. Na nossa região, isso virou lei, é obrigatório, tá bom? Então, utilize a máscara. Mas, de preferência, fique em casa. Queria lembrar os irmãos e agradecer a Deus pela última sexta-feira, 1º de maio, quando realizamos o jejum em favor da nossa nação, em favor de todos aqueles que estão passando por aflição, e não são poucos. Muitos encontram-se aí hospitalizados e a família, então, sem poder visitar, sem ter notícias. Alguns já perderam a vida, foram a óbito por conta dessa epidemia. Então, tem famílias aí enlutadas. E nós também, né, irmãos? Não tem sido fácil ficar esse tempo todo, durante essa quarentena, num confinamento que é difícil, é uma situação complicada. Mas Deus tem nos dado graça, amém? E nós estamos protegidos, agindo dessa forma, não é, irmãos? Ainda mais com a graça do nosso Deus sobre as nossas vidas. Então, nós agradecemos ao Senhor por conta dessa mobilização que o povo de Deus teve, mas, irmãos, nós precisamos continuar orando, tá bom? Não pode parar no jejum. Nós temos que continuamente, dia após dia, estarmos em espírito de oração e lembrando das pessoas que têm passado por todas essas aflições, muito maiores do que as nossas, né, que nós temos enfrentado. Então, não esqueça de interceder, principalmente aqueles irmãos até do nosso ministério que você tem conhecimento já, que tem manifestado sintomas, né, e há esse risco, então, de estarem com o vírus. Mas nós continuamos orando e pedindo a Deus que o Senhor os guarde, os proteja e os livre de todo mal. Amém? Então, esteja intercedendo pelos irmãos também, tá bom? Hoje nós vamos trazer a palavra de Deus aos irmãos num tema que eu julguei importante, que é sobre planejamento. Sim, precisamos fazer planos. Eu julguei esse tema importante, irmãos, devido a um estudo bíblico que fazia essa semana, quando o tema então me veio à mente, baseado na passagem que vou ler daqui a pouco, e nós temos visto e presenciamos pessoas que ficaram muito frustradas por conta que viram os seus planos, os seus sonhos irem por água abaixo. Pessoas que, como nós ouvimos histórias, por exemplo, tinham a sua viagem dos sonhos marcada e de repente tudo veio por água abaixo. Passagem comprada, hotel reservado, né, aquele destino, né, que ia ser a viagem dos sonhos, e a pessoa se viu frustrada, teve que cancelar. Vimos aí diversas pessoas com aniversários, festas marcadas, festa de aniversário de um ano, né, dos filhos, precisaram ser canceladas, tudo agendado, tudo direitinho, local confirmado, comes e bebes ajeitado já, a parte do lazer durante a festa, as brincadeiras, tudo, a equipe já montada, profissionais de
de fotografia, vídeo, contratados, e de repente, aquela festinha tão esperada de um ano, com a família reunida, com as crianças, com os amigos, e tudo veio por água abaixo. O que não dizer dos profissionais, né, que estavam contratados para esses eventos, que também tiveram prejuízo, estão tendo um prejuízo tremendo, né? Então tinham projeções para os seus negócios e essas projeções então vieram por água abaixo. Então muitas pessoas estão frustradas, né? Não bastasse o problema de ficarem na quarentena, confinados, ainda tem essa frustração de planos que não viram concretizados. Então eu entendi que esse tema era importante para nós, um tema que faz parte da palavra de Deus, e nós vamos estar aprendendo hoje algo com o apóstolo Paulo que é muito importante, vai ser muito importante, creio eu, na sua vida, tem sido na minha, e certamente o Senhor vai falar ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. O texto programado aqui é o texto da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, leitura a partir do 19 até o 25. Mas antes de fazer a leitura, eu quero convidar você a orar comigo. Curva a sua fronte, feche seus olhos, vamos falar com o Pai. Pai querido e amado, nós glorificamos, Senhor, o Teu santo nome, pela oportunidade renovada que o Senhor acrescenta nas nossas vidas, de podermos nos reunir por meio dos nossos corações unidos, Senhor, em oração, na Tua presença, buscando a Tua face, Senhor, e podendo Te cultuar ao estudarmos a Tua palavra. Ó Deus de poder, nós estamos alegres com essa oportunidade, Senhor, e rendemos graças ao Senhor por isso. Mas os nossos corações, Senhor, estão entristecidos por toda essa situação que temos visto e acompanhado, Senhor. Nós queremos Te pedir, Senhor, por estas vidas que agora estão ali, Senhor, num leito de hospital, Senhor, passando por grande luta e dificuldade, Senhor. Tende misericórdia, nós pedimos, Senhor. Ó Pai de amor, aquelas pessoas que estão ali cuidando delas também, Senhor. Temos ouvido notícias, ó Pai, da falta de condições para exercer esse trabalho, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Guarda, protege essas vidas, Senhor, nós Te pedimos. Ó Pai, as famílias que estão em casa, apreensivas, Senhor, com seus familiares que estão ali no leito de hospital, Senhor, sem ter notícias, Senhor, sem poder fazer uma visita. Vai com a Tua consolação, Senhor, alcance essas vidas. Nós Te pedimos, Senhor. Oh Deus, aquele que está também fraco, abatido, Senhor, na fé. Oh Pai, que tem se sentido atemorizado, que tem perdido, Senhor, a paz interior. Oh Deus, vem com Teu Espírito Santo, Senhor. Faz uma obra poderosa, Senhor. Renova, nós Te pedimos as forças, Senhor. Renova a fé, Senhor. Traz novo ânimo, nós Te pedimos, Senhor. Usa a Tua palavra nesta noite, Senhor. Fala aos corações do Teu povo, nós Te pedimos, Senhor. Todo aquele que estiver assistindo a este vídeo, Senhor, abençoa no nome de Jesus. Nesse sentido, Pai, nós Te pedimos. Pai de amor, nós pedimos por aqueles nossos irmãos, Senhor, que têm também passado dificuldades, Senhor. Tende misericórdia, Senhor. Entra com providência, traz saúde, nós Te pedimos, Senhor. Afasta esses sintomas, Senhor. Oh Deus, abençoa o Teu povo, guarda o Teu povo, Senhor. Deus, pedimos pela nossa nação. Reverte todo este quadro, Senhor, que tem vindo junto com toda essa epidemia, Senhor. Abençoa esta nação, ó Pai, nós Te pedimos. E estenda também essa bênção, Senhor, sobre toda a humanidade, Senhor. Tende misericórdia.
abençoa as outras nações também, muitas delas até enfrentando o quadro pior, Senhor, do que o nosso no presente momento. Oh, Pai, dá esta graça, nós te pedimos. E nós já te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que Tu estás com Teu ouvido atento ao nosso clamor. E nós te bendizemos antecipadamente no nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Muito bem, irmãos, vamos à leitura então, Filipenses capítulo 2, versos de 19 a 25. Você já encontra o texto aí na sua tela. E ele diz assim: E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero enviá-lo a vós logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor que também eu mesmo, em breve, irei ter convosco. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Até aí o número 25, então. Feita a leitura, irmãos, você percebe que nós usamos o mesmo texto do último estudo bíblico da quarta-feira passada, tá? Ali nós usamos essa passagem para falar das qualidades de Timóteo e tirar então exemplo para a nossa vida cristã. Hoje o mesmo texto então serve para nós falarmos sobre esse tema que é planejamento. Amém? Nós partimos do ponto aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo se encontra na mesma circunstância, uma circunstância muito idêntica do que nós estamos vivendo hoje. O apóstolo Paulo está confinado, porque ele está preso ali em Roma, tudo porque pregava o evangelho. Então, a sua liberdade de ir e vir foi cerceada. Nós encontramos também o apóstolo Paulo tendo relacionamento com outras pessoas muito restrito. A liberdade de visitas, ela não era assim, né, tão liberada, não era fácil. Então, o contato com as pessoas também era limitado. Ao mesmo tempo, nós vemos aquele ingrediente a mais das incertezas, muito semelhante ao que estamos vivendo hoje, porque o apóstolo, ele estava em breve para ser julgado e ele poderia ser condenado à pena capital, perder sua vida. E isso era uma possibilidade muito provável. Então veja que todos os ingredientes ali na vida de Paulo, eles contribuem negativamente. No entanto, como você encontra o apóstolo aqui? Você encontra o apóstolo fazendo planos, amém? E planos de viagem, olha que coisa interessante, tá? Planejando o futuro depois daquela situação. Então, irmãos, esse nosso primeiro ponto, ele visa a nos estimular a continuar fazendo planos. Continue planejando, meu querido. Não se frustre. Talvez esses seus planos momentâneos do presente, eles não se confirmaram, eles não foram adiante, mas é possível que os daqui para diante se completarão na sua vida, se realizarão na sua vida. Mas é importante que você continue planejando. Amém? O apóstolo Paulo, ele diz, espero no Senhor, ali no texto sagrado, porque ele é um homem de esperança, amém? Aliás, todo cristão é uma pessoa de esperança. Ele é alguém que pode, no presente, no atual momento, olhar para frente, né, e visualizar e planejar algo para o futuro. E essa esperança, ela existe por quê?
porque é uma esperança depositada em Jesus Cristo. Amém? Ele diz: espero no Senhor. É o Senhor que é a base da nossa esperança. Por isso, nós não precisamos andar frustrados ou desanimados hoje. Antes, nós podemos, apesar das circunstâncias, continuar olhando para frente e planejando. Amém? Então, não desista, não desanime, levante a cabeça. O Senhor é contigo. Amém? E você pode sim visualizar e planejar coisas para o seu futuro que certamente abençoarão sua vida. Amém? Muito bem, esse é o primeiro aspecto que a gente quer destacar na meditação de hoje. Amém? É muito importante também que você, além de continuar planejando, que você estipule um alvo, que você estabeleça um objetivo a ser alcançado. Há uma grande diferença entre sonhar e planejar. Quando a pessoa ela simplesmente fica no sonho, ela fica naquele desejo, querendo, ela não sai daquele estágio. Ela permanece desejando. Tá? Agora, se aquilo que eventualmente nós queremos adquirir, tá certo? Ou algo que a gente quer realizar, de fato se transforma num objetivo, passa a ser um alvo, aí nós podemos dizer que há de ser alcançado, tá bom? O apóstolo Paulo, ele tinha um objetivo em relação à igreja dos Filipenses. E qual era esse objetivo? Pergunta você. Talvez alguns responderiam assim: ele queria informar a igreja, relatar para a igreja através daquela carta que ele tensionava visitar a igreja. Eu vou dizer para você que esse não é o objetivo do apóstolo Paulo. Isso nada mais era do que um meio para atingir um fim. Outros poderiam dizer assim: o objetivo dele era efetivamente visitar a igreja. Eu vou dizer para você novamente que isto era nada mais do que um meio para atingir um fim. Mas então, qual era o objetivo do apóstolo Paulo? O objetivo do apóstolo Paulo em relação à igreja de Filipos era o bem-estar daquela igreja. Esse era o objetivo do apóstolo Paulo, tá certo? Era isso que ele queria alcançar. E é isso que ele estabelece aqui, tá certo? Algo que ele vai realizar. Então, é esse objetivo que ele quer ver alcançado. Entenda, há uma frase que é muito significativa e que ela diz o seguinte: o bom arqueiro é aquele que acerta o alvo antes mesmo de lançar a flecha. Por quê? Porque esse arqueiro, ele vai primeiro, antes de mais nada, verificar qual é o alvo, ele vai mirar no alvo, tá certo? E isso então lhe dá a condição para que ele possa acertar. Sem objetivo, não vamos a lugar algum. Então, deixe de sonhar e passe a planejar, para que esse teu sonho seja, de fato, algo tangível, algo que você possa alcançar. Amém? Algo também a se destacar aqui nessa passagem é que nós vemos nitidamente que o apóstolo Paulo, ele está aqui a estabelecer etapas para alcançar este objetivo, tá? Algo que na técnica do planejamento, na teoria do planejamento, é muito importante. Às vezes, os objetivos que nós queremos alcançar, eles são objetivos grandiosos, e deve ser assim na nossa vida, não pode ser diferente. Eles são, então, objetivos grandiosos, como era o do apóstolo Paulo, tá certo? E aí, quando a gente visualiza aquele alvo que nos parece tão distante, a gente pensa: eu não vou conseguir, eu não vou ter condições de chegar lá.
Muitos param aí e não avançam. Mas veja que é possível nós estabelecermos pequenas metas ao longo da caminhada para que de fato aquele objetivo seja alcançado. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui nesse momento. Você percebe qual é o objetivo dele? Abençoar aquela igreja, ver uma igreja firme, uma igreja sólida, né? que está unida em comunhão, que está firme no Evangelho, que prega a palavra. O que ele vai fazer então para que essa igreja alcance esse objetivo? Ora, ele vai estabelecer essas metas, pequenas metas. A primeira delas, irmãos, é com a imediata ida de Epafrodito, já levando esta carta que o apóstolo Paulo está escrevendo. Este é o primeiro passo. Tá? Primeiro passo. Num segundo momento, o apóstolo Paulo, ele diz, apesar de ter falado antes, né? Mas ele diz que ele quer ver logo Timóteo também indo visitar aquela igreja. Mas é necessário que primeiro Timóteo cuide de algumas coisas particulares do apóstolo ali em Roma. Então, Timóteo só pode ir um pouquinho mais para frente, tá certo? Uma nova etapa no plano de Paulo. Terceira etapa, etapa final, ele mesmo, Paulo, revela, né, o seu desejo de querer estar lá com os irmãos. Percebe como ele vai, então, traçando pontos que são possíveis, tá certo? Para que ele alcance o objetivo? Assim também nós. Né? Então, jovens, por exemplo, tá certo? Que querem fazer a sua faculdade. Tá? Então, eles precisam começar a verificar, né, quais são as suas aptidões, quais são os seus interesses. Tá? E a partir daí, então, diagnosticado essas aptidões, esses interesses particulares, tá? Ele vai, então, projetar ali os estudos preparatórios para ele poder fazer o Enem ou então o vestibular direto, né, na faculdade, tá certo? Ele vai, inclusive, verificar que faculdades, né, que instituições de ensino que estão disponíveis ali para esse projeto que ele quer realizar, tá certo? E outras coisas mais que virão também com a própria continuidade, né, uma vez aprovado, com a própria continuidade do curso. Então, veja que etapas para alcançar um fim, um objetivo, é perfeitamente possível e deve ser feito dessa forma nas nossas vidas. Amém? Tá? Esse é um ponto importante. Outra coisa também, irmãos, que a gente vê o apóstolo Paulo aqui, irmãos, dando uma aula de planejamento. Por quê? Porque ele entra agora nesse quarto aspecto, aonde você está vendo aí na sua tela, né? Dê o seu melhor. Amém? Ora, irmãos, ninguém pode alcançar um objetivo, tá certo? Que é um objetivo a médio, a longo prazo, tá? Sem um empenho necessário. Sonhos realizados, né, eles dependem muitas vezes de um trabalho árduo da nossa parte. Então é importante uma dedicação e esse empenho, tá, esforçado de cada um para vermos os nossos objetivos realizados. Não dá para nós relaxarmos e descansarmos quando precisamos, na realidade, trabalhar. Tá? Aqui você vê o apóstolo Paulo nitidamente dando o seu melhor em favor daquele objetivo, que era uma igreja sólida na cidade de Filipos. Ora, você perceba que no momento ele não pode visitar a igreja, mas o que ele faz? Ele escreve uma carta, irmãos,
que nós temos tido a bênção, né, de estudarmos nessas últimas quartas-feiras, os detalhes, e quão abençoadora ela é nas nossas vidas. Tá? Imagina como foi abençoadora para os irmãos ali de Filipos naquela oportunidade. Inclusive com notícias frescas, né, do apóstolo Paulo, do seu estado, das suas perspectivas, né, mas com todos os ensinamentos que ele traz nessa carta para a igreja do Senhor Jesus. Então, ele dá o seu melhor. Ao mesmo tempo, ele também cede o seu principal colaborador ali. Eu digo principal porque naquele momento ali, vivido, naquela situação, Timóteo era o colaborador que estava disponível, então, para visitar aquela igreja. E dos disponíveis, então, ele era o mais indicado. Então, nós vimos, né, no estudo da Palavra de Deus na quarta-feira, as qualidades de Timóteo. Um homem compromissado com Cristo, um homem atuante na obra do Senhor, tá? Um homem que é como um filho espiritual do apóstolo Paulo, e aí eu quero bater nessa tecla de dar o melhor. Você veja que uma pessoa de uma intimidade que Timóteo tinha com Paulo, a ponto de Paulo lhe chamar de filho, e que resolve os seus negócios, nós vemos isso também no texto, mas então Paulo cede Timóteo para abençoar aquela igreja, amém? Então veja que Paulo não está medindo esforços para ele ver o seu objetivo concretizado. Assim também deve ser você na sua vida. Tá? Naqueles planos que você tiver idealizado, que você quer alcançar, eu pergunto para você, você quer alcançar mesmo? Não? Você quer alcançar mesmo? Se você quer alcançar mesmo, você vai trabalhar para alcançar, tá certo? Senão eles vão ser meramente sonhos na sua vida, tá? Então, volto a dizer, dê o seu melhor, tá? Agora, uma coisa que a gente não pode deixar de falar aqui, porque até agora, irmãos, nós falamos de planos, mas nós falamos de planos até num sentido assim, digamos, secular. Tá? Secular. Até os exemplos que eu citei aqui são exemplos seculares, da vida secular. Mas veja, irmãos, nós não podemos pensar dessa forma. Nós temos que pensar que nós somos servos de Deus, amém? Então veja, por que não planejar também objetivos na nossa vida cristã? Por exemplo, o amadurecer da minha vida cristã. Entenda que nós temos um alvo. Quando nós fomos salvos, a palavra de Deus nos diz lá em Romanos que nós fomos salvos, então, para sermos conformes à imagem do Senhor Jesus. Então, o cristão é alguém que é discípulo de Jesus, ele deve evidenciar na sua vida as qualidades de Jesus, tá certo? O andar de Jesus. Então veja que nós precisamos na nossa vida espiritual também planejar. O que eu vou fazer para atingir essa maturidade? Tá? Então, uma vez estipulado tudo o que eu preciso fazer, então eu preciso ter comunhão com o Senhor diariamente, eu preciso ter uma vida de oração, uma vida de meditação, eu preciso estar presente nos cultos com a igreja do Senhor Jesus, tá certo? Eu preciso pregar a palavra para aqueles que estão ao meu redor, quer dizer, todos esses meios para alcançar um fim, eles precisam ser buscados da mesma forma, dando o seu melhor, amém? Não? Tá? E isso é muito importante. Agora, é claro, irmãos, eu não posso aqui também dicotomizar, querer dividir, vida espiritual, vida secular. As coisas não são bem assim, irmãos. Na realidade, a vida do cristão toda ela é espiritual, amém? Tá? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que mesmo naquilo que nós chamaríamos de objetivos seculares, na realidade,
o alvo espiritual deve estar presente. Explico para você. Compreenda. Se você busca uma profissão, tá? Por que você busca esta profissão? Apenas por realização pessoal? Ou talvez para que você tenha um bom ganho financeiro? Ou você pode também compreender que nessa profissão você pode ser um sacerdote do Senhor, levando a palavra às pessoas que estão ao seu lado. Entende o que eu quero dizer? Eu vou fazer um curso, eu estou planejando, eu vou fazer a faculdade, Deus te põe lá. Deus te põe lá, né? Você passou, você está lá, está fazendo o curso. Já parou para pensar por que você está lá? É só para ganhar o canudo? Não. Você está lá para brilhar a luz de Jesus. Amém, não? Então entenda, né, que a nossa vida, na realidade, toda ela está ligada a objetivos que são objetivos ligados à nossa fé e à nossa vida cristã. Amém? Mas entenda que a gente precisa planejar espiritualmente falando e não apenas secularmente. Amém? Isso é muito importante ser falado. Mas independente de qualquer coisa, dê o seu melhor. Amém? Eu quero encerrar falando algo que não poderia deixar de falar de forma nenhuma, até porque Paulo também age dessa forma, e isso é vital na nossa experiência cristã. Submeta os seus planos a Deus. Submeta os seus planos a Deus. Eu comecei essa mensagem usando a expressão do apóstolo Paulo: espero no Senhor. E eu disse naquele primeiro momento que ele era um homem de esperança e que ele podia ter esperança porque Jesus é a sua esperança, é a sua base sólida. Amém? Mas essa frase ela pode ser vista de um outro aspecto, num outro ângulo. Essa frase ela pode ser analisada da seguinte forma: eu espero no Senhor. Ou seja, eu devo confiar no Senhor. Sabe, eu já ouvi mais de uma vez uma frase que, quando eu ouvi, eu olhei para a pessoa que falou e pensei, puxa vida, a pessoa não conhece a palavra de Deus. Era um âncora de jornal televisivo e ele dizia assim na sua despedida final, acabando o jornal, ele dizia o seguinte: até amanhã, com certeza. Quando eu vi aquela frase, eu falei, meu Deus, até amanhã, com certeza? Ele não sabe o dia dele de amanhã? Qual é o seu futuro? Quem somos nós para dizer o que vamos fazer amanhã ou aonde estaremos amanhã? O apóstolo Tiago, na sua carta, capítulo 4, verso 15, ele nos ensina justamente isso, ao dizer que nós não podemos ficar fazendo os nossos planos e dizer, olha, eu vou para tal lugar, eu vou... Não. Se o Senhor quiser, eu estarei em tal lugar. Se o Senhor quiser, eu farei determinada coisa. Aquele que é crente, ele espera no Senhor. É o Senhor que confirma os seus planos. Amém? E Paulo, então, tinha essa perspectiva. Ele estava ali planejando, mas ele sabia que ele dependia do Senhor para confirmar todas aquelas coisas, todas aquelas etapas. Amém? Então, irmãos, é importante que você, ao planejar, dependa de Deus, tá bom? Submeta a Deus tudo aquilo que você tem projetado para a sua vida futura. Amém? Eu quero fechar essa mensagem com dois textos de Provérbios.
um deles no verso 3, outro no verso 9 do capítulo 16 de Provérbios, e dizem assim: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O verso 3 diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Amém? Você pode planejar, mas saiba, a resposta certa sempre virá do Senhor. Amém? Então, ao planejar, esteja em sintonia com o Senhor. Amém? Submeta a Ele os seus planos. E eu tenho certeza, Deus vai te abençoar grandemente. Amém? Então, deixa para lá essa aflição, essa frustração, tá bom? Coloca a sua vida, a sua esperança nas mãos do Senhor. E vamos planejar? Não perca tempo. Comece a planejar agora já, tá bom? E Deus vai te dar graça. Eu oro para que assim seja na sua vida, tá? Deus abençoe a sua vida, o seu lar, tá bom? E te dê uma semana abençoada no nome de Jesus. Até o próximo encontro na quarta-feira.